Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 8 de maio de 2021. Papa inclui reduções e penas alternativas nas leis do Vaticano. Parte 1. O Papa Francisco promulgou nesta terça-feira 16/02 uma carta apostólica com mudanças legislativas no sistema jurídico do Vaticano, que incluem a possibilidade de reduções nas penas por boa conduta e sanções alternativas, como serviço comunitário para os condenados. A medida foi determinada em forma de motu proprio, documento pontifício com que o Papa pode ditar as leis, e acrescenta essas alterações no Código Penal do Estado. No documento, o pontífice afirma que essa reforma nas leis é necessária para responder às necessidades da época com mais garantias. O primeiro artigo estabelece uma redução de 45 a 120 dias para cada ano de pena cumprida, em casos que a pessoa condenada tenha se comportado de forma a presumir seu arrependimento, além de ter participado com proveito do programa de tratamento e reintegração. Quando a sentença for executória, o condenado irá elaborar, em comum acordo com o juiz, um programa de tratamento e reintegração contendo a indicação dos compromissos específicos que assume para eliminar ou mitigar as consequências do crime cometido. Desta forma, o detento poderá propor penas alternativas, principalmente as de trabalho em benefício da comunidade, como a realização de obras de utilidade pública, atividades voluntárias de importância social, bem como condutas que visem promover, na medida possível, a mediação com a pessoa afetada. Até agora, nenhuma dessas modificações estavam em vigor no sistema jurídico do Vaticano. Já o segundo artigo altera o Código de Processo Penal e revoga o chamado julgamento à revelia e, agora, se o réu não comparecer à audiência sem comprovação legítima, o julgamento será mantido e as autoridades vão considerar a pessoa representada pelo advogado de defesa. No entanto, se o réu conseguir comprovar que não participou da sessão em decorrência de um impedimento grave e legítimo, ou se por doença mental não puder realizar sua própria defesa, o tribunal é obrigado a suspender ou adiar a audiência. O terceiro artigo introduz alterações à lei CRI sobre o sistema judiciário do Estado da Cidade do Vaticano e estabelece que os magistrados conservarão todos os direitos, assistência, benefícios e garantias concedidos aos cidadãos do Vaticano. Por fim, fica estabelecido que também nos recursos e nas sentenças de cassação, como já é o caso da primeira instância, as funções do Ministério Público são desempenhadas por um magistrado do Gabinete da Promotoria de Justiça. A respeito da justiça, Allan Kardec questiona no Livro dos Espíritos, 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 875. Ao que determina esses direitos? São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede-se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. 876.
fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Comentário de Allan Kardec. O critério da verdadeira justiça é de fato de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. No livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece sobre como é administrada a justiça na espiritualidade, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual. No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. A organização do júri, em numerosos casos, é que observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia, perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual, e, em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam, muitas vezes, arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis, e, quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.